Olá, eu quero te convidar a juntos nós conversarmos um pouquinho sobre algo que é uma bênção na nossa vida, mas que por muito tempo foi um tabu em muitas famílias. Quantas mulheres que sofreram tanto por isso? Você já viu aí na capa do vídeo do que nós vamos tratar? É exatamente desse assunto da menstruação. Eu, particularmente, há 30 anos atrás, quantas e quantas moças eu presenciei que sofreram muito por causa disso, porque os pais não tratavam desse assunto com os filhos, as mães tinham vergonha de conversar com suas filhas sobre isso, muitas professoras já idosas não tratavam, pulavam esse assunto na escola e vezes ou outra que você pegava uma mais amadurecida que sabia falar do assunto e tratar do assunto. Eu me lembro de presenciar uma amiga de escola que no dia que aconteceu a menstruação dela pela primeira vez, ela ficou desesperada porque não sabia o que era aquilo. E a professora, ao invés de acolher ela, mandou ela para casa, amarrou um pedaço de tecido ali na cintura dela e todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E eu lembro dela falar assim: é um problema dela que ela tem que resolver com os pais. Gente, que absurdo! Então, assim, quantas e quantas pessoas, mulheres, moças que sofreram, que passaram por essa decepção, mulheres que agora sofrem no casamento, porque muitos esposos, por não ter aprendido sobre isso, têm isso como uma maldição. Eu já ouvi mulheres falar, quando está conversando com suas filhas ali sobre isso, falar assim: ah, isso só presta para dar dor, não serve para nada. Gente, não é nada disso. Nós sabemos o meu ponto de vista e eu creio que se você está aqui, você também pensa da mesma forma. E se não pensar, Deus te abençoe e vá em paz. Mas eu penso o seguinte: tudo aquilo que Deus criou é perfeito. Até o inimigo, ele serve para nos levar para mais perto de Deus. Que dirá aquilo que Deus criou no nosso corpo, para nosso benefício. E aí eu quero compartilhar com vocês, lembrando aqui de Levíticos 15, no verso 19, que diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Falando num sentido biológico, o que acontece para que haja menstruação? Primeiro, os hormônios estimulam o ovário a amadurecer o óvulo. Nesse tempo, o útero ele já está criando ali um revestimento chamado endométrio para receber esse óvulo que vai chegar. É o corpo se preparando para gerar mais uma vida. Quando o ovário libera esse óvulo, que ele chega ao útero e fica ali, e não há aquele encontro onde acontece a fecundação, logo aquele óvulo vai ser expelido do corpo e todo aquele cenário que estava preparado ali, ele vai se desmontar e sai como menstruação. E aqui eu quero te chamar para um ponto importante. O que diz lá em Levítico 17:11? A vida da carne está no sangue. Logo, se saiu sangue, é porque havia vida. Eu, no meu humilde ponto de vista, acredito que mesmo antes de que haja fecundação, ali já havia vida. O corpo estava se preparando
para gerar, para fazer crescer, para amadurecer e dali nascer uma vida. Não havendo, ele vai expelir todo aquele cenário ali que foi preparado. E o ponto de vista que eu quero trazer para nós, o ponto em que eu quero chegar lá no final, começa exatamente aqui. Quando você tem um filho adolescente, você não conversa com ele sobre isso. Você não mostra para ele que um dia ele vai casar, que um dia ele vai ter uma esposa, que ela tem esse período. É quando você não conversa com sua filha de que aquilo é uma bênção, de que Deus não criou. Ah, mas a menstruação traz muita dor. Não, queridos. A menstruação, ela causa muita dor, eu falo isso por experiência própria, quando você não tem uma alimentação adequada, quando você não se alimenta corretamente, quando você tem problemas hormonais que não são tratados. Infelizmente, muitas mães não levam periodicamente seus filhos a um bom profissional para que isso possa ser tratado. É por isso que vem a dor, é por isso que vem os problemas. Então, uma coisa é eu não me cuidar da forma que eu deveria cuidar e isso gerar problemas. Outra coisa é eu pegar aqueles problemas que eu não corro atrás para resolver e colocar na conta daquilo que Deus criou. Certo? Então, se eu sento com a minha filha adolescente hoje, explico para ela o que é menstruação, explico para ela o porquê que isso é bênção na vida dela, na vida de uma mulher, ela vai ter um casamento feliz e saudável lá na frente. Se eu pego meu filho adolescente hoje e explico para ele que a mulher tem esse período e que esse período nada mais é do que uma bênção de Deus na vida do casal, explico para ele o que se deve fazer nesse tempo. Se eu não faço isso, ele vai ter problema. Mas se eu faço, ele vai ter um casamento abençoado, porque ele vai entender o porquê que foi que Deus criou aquilo. E onde eu quero chegar aqui, neste momento, por que isso é bênção? Olha quantas coisas que nós falamos erroneamente, quantas coisas que eu estou falando porque eu já ouvi, porque eu já presenciei. Ah, a menstruação é só para sujar, gente, é só sujeira. Primeiro, é um processo natural que Deus criou para o corpo feminino, certo? Outra coisa que eu já ouvi várias e várias vezes. Ah, mulher menstruada é impura. É impura. O que nós lemos lá no livro de Levítico, e se você for ler todo o texto lá, quanto tempo a mulher deveria ficar separada? Separou para prestar atenção que a mulher ficava separada por 7 dias para essa purificação, e é exatamente o mesmo tempo que alguém que tocasse em um morto ficaria separado. Não é que a mulher se tornou um monstro, não é que a mulher se tornou imprestável. É um ciclo que Deus está dando a ela para se reerguer, se purificar e começar um novo ciclo de vida. Ela era uma lei cerimonial. A mulher ficava ali quietinha, passando por aquele momento, mas isso não quer dizer que ela deveria ser abandonada, que ela deveria ser maltratada, que todos deveriam abandoná-la. Não, de forma nenhuma. Uma outra coisa que eu já ouvi, menstruação é maldição. Queridos, a menstruação é parte do ciclo reprodutivo feminino, ligada à fertilidade. Da mesma forma que quem tocava num corpo morto teria que ficar ali separado por 7 dias para se purificar,
a mulher também deveria se separar para purificar, porque houve no ventre dela um período de morte, porque o óvulo não foi fecundado, logo aquilo foi expelido. Então ela deveria passar por uma purificação ali naquele tempo. Era Deus dando a ela a oportunidade de recomeçar. Uma outra coisa que eu já ouvi, nesse período a mulher não vale nada, não presta para nada. Pelo contrário, ela continua digna de honra, digna de cuidado e digna de respeito. Ainda mais nesse período do que quando ela está no seu período normal. Uma outra frase também que eu já ouvi muito. Pelo amor de Deus, isso é muito vergonhoso. Para que falar nisso? Vergonhoso e nojento. Primeiro, é um assunto de saúde, é um assunto de vida e é um assunto que gera conhecimento. Então, você mãe e você pai que tem um filho, uma filha adolescente, senta com o seu filho, com a sua filha, explica para ele, explica para ela como isso pode ser bênção na vida de um casal. O que muitos chamam de tabu, Deus permitiu como ciclo de vida, onde há ciclo, há renovação, onde há ventre, há possibilidade de vida. Não trate com vergonha aquilo que faz parte da criação divina. Honrar o ventre é honrar a obra de Deus no corpo feminino. Quando Deus dá esse período para o casal, você depende muito aí de quanto tempo leva o ciclo para você, mulher. Deus te dá um tempo ali de você conviver, de ter intimidade com seu esposo. E quando você chega nesse período de afastamento aí de 7 dias, eu não quero aqui nem entrar tanto de, falando rasgadamente aqui, de desgraça que pode trazer ao você não obedecer esse período de afastamento. Eu não quero nem falar nas consequências que isso pode trazer, mas eu quero que você reflita aqui agora no que isso pode ser bênção. Esses 7 dias que você fica afastado ali, é Deus te dando o mesmo tempo para você, marido, reconquistar a sua esposa. Lembra do tempo da corte? Quando você fazia corte, quando vocês estavam se conhecendo lá, no que muitos chamam de namoro? Onde você queria agradar, onde você queria estar perto, onde você queria escrever uma carta, onde você queria presentear. É Deus te dando esse ciclo novamente. A intimidade demais, ela vai sendo rompida e ela acaba prejudicando o outro, mesmo sendo cônjuge. Acaba se desgastando e um acaba extrapolando os limites do outro. Então é Deus te dando ao casal o tempo de sentar, o tempo de você, marido, honrar. Quantas vezes que eu estou passando por esse período e é lógico, o corpo passa por mudanças, por alterações no hormônio, e quantas vezes eu estou lavando vasilha e meu esposo toca no meu ombro e fala, vai lá, deita.
eu tô vendo que você não tá bem, e tantos outros momentos. É o momento de você, marido, fazer isso. É o momento de você sair na rua e voltar com alguma coisa que ela goste. É o momento de simplesmente você abraçá-la e ficar um tempo ali abraçado e falar: eu estou aqui, vai passar, já está passando. E não, ai, pelo amor de Deus, de novo. É um tempo de você, mulher, se resguardar, de se voltar para Deus, de buscar ao Senhor pelo seu casamento e de se preparar, porque esses 7 dias vão passar e você está lá no final, preparada, esperando o momento de iniciar um novo ciclo de intimidade. Essa é a bênção de Deus para o casal. Não trate como maldição aquilo que Deus deu como vida. É um tempo que Ele dá mensalmente de nós, mulheres, de você, homem, como marido, de estar ali. Não se afastar no sentido de dar as costas e até ficar fora de casa, inventar de sair para não estar ali perto. É um tempo de você, mulher, exercitar o seu domínio próprio. Não sair explodindo, não sair falando que não deve, mas é o tempo de você controlar a sua boquinha, é um tempo de você estar mais quieta. Se for necessário falar, conversar e falar, eu quero ficar mais um pouquinho quietinha. Fale, converse, sejam sinceros uns com os outros. E trate isso como uma dádiva de Deus para a vida do casal. Ensine, mostre aos seus filhos o que é passar por esse período junto. Converse com a sua filha, que isso é bênção de Deus na vida dela. Converse com o seu filho, que um dia lá na frente ele vai passar por isso, e não é para ele abandonar a esposa, não é para ele xingar, não é para ele correr para a casa da mamãe, não. É o tempo que ele mais vai ficar ali ao lado. Ele não vai tocá-la no sentido íntimo, no sentido sexual, mas ele vai estar ali dando um ombro amigo, ele vai estar ali dando uma palavra de incentivo, dando um apoio, porque é disso que se trata esse período de afastamento. Que nós possamos reconhecer que aquilo que Deus criou é bênção para o nosso corpo, é bênção para a nossa vida. Apesar de a maioria de nós não termos sido ensinados da forma correta, mas que hoje você possa aprender, que nós possamos aprender juntos e ensinarmos aos nossos filhos para que eles façam a diferença na próxima geração. Seja bênção e luz, não simplesmente com palavras, mas com exemplos. Deus te abençoe, pense nisso.